E hoje o papo é super interessante. Imaginem só, um laboratório dedicado a ciências. Aqui na minha mão, um pinhão. Um pinhão em que dentro do laboratório tem muito sentido, mas não só ele. Aqui nós temos uma casca de árvore com talvez uns musgos. Aqui tem mais. Nós temos aqui insetos diversos, pequenos, grandes, e assim por diante. No laboratório, o que não falta é química, física, é ciências biológicas, até mesmo matemática, ufa, quanta coisa. Mas eu estou aqui num momento especial, vendo tudo isso ao vivo e a cores e mostrar para você como tudo isso acontece. Olha só, aqui a gente pode entender, você já viu aí muitas vezes o que é um morcego? Olha só, um morcego ao vivo e a cores. Lógico, tem lá os morcegos hematófagos, os morcegos frutíferos, mas isso é conversa para a professora de biologia. Além disso, nós temos coisas assim, tipo, muitas vezes uma cobra é necessário para ser explicado o que são as espécies, o que ela pode ser, o que ela pode representar, se ela é venenosa ou não, e tantas coisas. Além disso, um coração, um olho, um cérebro, um esqueleto. Tanta coisa legal tem nesse laboratório. Mas, para explicar tudo isso de maneira muito mais simples, nós temos os educadores, os professores. E aí entra a professora Aline nessa jogada. E ela sabe bem explicar o que é um laboratório de ciências. Professora, por que se mantém uma estrutura dessa natureza, com coisas tão diversificadas, temas tão diferentes, em ciências diferentes, dentro de uma escola? Perfeito, Kleber. Eu acho que é importante nutrir esse espaço aqui no colégio para que os alunos tenham a prática, né? Então, em sala de aula, a gente consegue trabalhar um pouquinho da teoria, falando a respeito de tudo isso que você mostrou, e aqui no laboratório a gente consegue mostrar para eles isso, é muito mais interessante, né? É tão interessante que eu vou chegar aqui pertinho de vocês e vou mostrar um coração. Se a gente puder falar de um coração, olha aqui, ó, um coração, ele tem diversas partes. Eu estou pegando uma parte desse coração. E antes da teoria acontecer, a prática laboratorial também existe, mas existe de uma forma bem diferente. A professora vai me explicar. Professora, quando a professora chega aqui próximo, por exemplo, de uma célula, o que a gente pode entender sobre uma célula? O que a professora explicaria a respeito dela? Olha que legal. Aqui, né, nós temos o exemplo de uma maquete de uma bactéria, né, que é um ser vivo procarionte, tem uma célula um pouco mais rudimentar comparado aí às células eucariontes. Essa maquete, inclusive, foram os nossos alunos que construíram para a nossa Feira de Ciências para a Interafec. Então, alguns dos materiais que eles fazem aí durante a feira, a maquete, o insetário, essa outra célula, que é um exemplo de célula eucarionte, aqui, né, procarionte, eucarionte, os alunos doam para o laboratório para ajudar nessas práticas, justamente para aquilo que eu falei no início, né? Então, uma vez que você tem a teoria lá na aula de ciências, aqui você consegue observar através das maquetes ou da observação de lâminas no microscópio o que, de fato, esses conceitos aí ilustram, né, de forma mais interativa e que chama mais a atenção de todos eles, né? E olha só, daqui para uma feira de ciências. Aí que é legal. Aí a pessoa, os alunos, até pai e mãe, visitantes, vão interagir com esse universo das ciências. Se a gente for entender um pouquinho melhor, vem até aqui, ó. A gente está vendo peixinhos e plantas aquáticas. O que será que significa um berçário dessa natureza? O porquê manter isso para explicar o que para o aluno? Aí é que entra a professora novamente. Perfeito. Então, nós temos esse aquário aí, né, com os peixinhos lebistes. E os lebistes, eles apresentam dimorfismo sexual. Então, dá para perceber a diferença entre o macho e a fêmea. Então, lá no ensino fundamental, quando a gente está discutindo um pouquinho a respeito dos vertebrados, né, dos peixes, a organização, as características, né, a gente consegue trabalhar um pouquinho a respeito da sua morfologia e fazer essa diferenciação na prática. E da prática para a teoria para a Feira das Ciências, e para tudo isso tem muita educação envolvida. Ela disse para mim que existe um insetário, a gente vai chegar lá pertinho dele agora. Eu e a professora vamos caminhar, e de repente eu encaro de frente um sapo aberto. Olha só isso aqui. Olha só, eu vou até pegar esse sapo aqui, vou tentar pegar ele, a professora vai me ajudar, né?
para a gente entender, olha que legal. Você já entendeu, você já procurou entender o que tem dentro de um sapo? Isso é ciência pura. A professora sabe explicar. Olha, aqui, por incrível que pareça, a gente pode entender que tudo é numerado. Cada parte interna do sapo é numerada. E depois ela vem aqui, ó, toda discriminada em formas de nomes e funções. Mas aí entra a professora de novo. Professora, entendendo o interior de um sapo, o que se entende com tudo isso? Então, perfeito. A zoologia, né, que é essa ciência dentro da biologia que estuda os animais, permite com que a gente consiga compreender um pouquinho da fisiologia, do funcionamento interno e do funcionamento externo. Então, quando a gente tem esse tipo de material, né, no laboratório, fica mais fácil do aluno perceber como as estruturas que nós vimos lá em sala de aula na teoria, elas funcionam de maneira harmônica, né? Então, o sapo, por exemplo, os anfíbios, né, que são animais que apresentam uma pele bem delgada, bem fina, muito vascularizada, muito úmida. Isso permite com que eles consigam fazer uma respiração que a gente chama de respiração cutânea, pela pele. A gente não respira pela pele, os sapos conseguem respirar pela pele, rã, perereca. Então, são coisas que a gente consegue trazer aqui e trabalhar com eles com uma calma maior, né, e de uma forma um pouco mais lúdica nas práticas, utilizando os modelos também. Imaginem a dinâmica que é imposta, colocada aqui. O pessoal chega, olha, apalpa, visualiza, usa os 5 sentidos para entender ciência. Aí é que é legal. Mas, para entender mais que isso, existe um momento que há a coleta do inseto, a catalogação do inseto, a classificação do inseto. Ufa, tem coisa para aprender aqui e chegando no insetário. O insetário também é assim, olha, ele vem aqui, o inseto, né? Se ele é uma barata, está lá o número 15, está barata. Ou se ele é qualquer outro tipo de inseto, seja um besouro, seja lá uma abelha, o que será mais que a gente pode entender? Até o bicho-pau está ali, ó. Tudo isso a gente pode entender através do insetário. Quem fez foi os alunos, com orientação da professora. Professora, o que se aprende quando se faz um insetário, monta um insetário, classifica insetos, entende todos eles? Perfeito. Então, esse insetário ele foi construído por alunos, né, para a Feira de Ciências do colégio, e aí eles tiveram ali a generosidade de doar o material para a gente, certo? A partir do insetário, o que a gente consegue observar, né? Então, é legal porque os insetos eles fazem parte de um grupo chamado grupo dos artrópodes. E dentro do grupo dos artrópodes existem os insetos, os aracnídeos, os diplópodes, os quilópodes, os crustáceos. Cada um tem a sua especificidade, as suas características. Então, uma vez que a gente tem um insetário, você consegue diferenciar contando os apêndices, contando o número de patas, as antenas, analisando a morfologia desses animais, o que faz com que eles pertençam ao grupo dos insetos e não ao grupo dos crustáceos ou qualquer outro grupo que compõe aí, né, os artrópodes. Então, é bem legal. Bem legal é que quando a gente entrou aqui, a gente começou a ver vários tipos de ilustração, inclusive em painéis como aquele ali, ó, em que tem o corpo humano, né? Olha só, né, as partes do corpo humano, mas quando a gente chega nas regras de segurança no laboratório, a coisa também é séria. Por quê? Porque a professora tem que direcionar o aluno a entender o que ele vai usar, como usar e, lógico, toda a segurança do uso, né? Por exemplo, um óculos de proteção, um cuidado quando vai se manusear alguma coisa que envolva fogo ou qualquer outra substância. É assim mesmo, professora? E aí entra as regras do laboratório, como aquele painel ali no fundo está explicando. Vamos chegar lá pertinho, nós vamos chegar perto do painel das regras de segurança de um laboratório. E ele parece que é simples, né? Mas não é não. Olha lá, ó. Vamos parar de brincadeira, não brinquem no laboratório, que é perigoso, né? Cuidado com o nariz, com a boca. Quanta coisa, hein, professora? Explica um pouquinho sobre o porquê de se ter esse tipo de instrução e o que isso leva o aluno a entender. Claro. Aqui no colégio, os alunos têm as práticas, né, desde o 6º ano. Então, do 6º ano do ensino fundamental
até algumas práticas que eventualmente acontecem também no ensino médio, né? Então, como os alunos chegam muitas vezes tendo o primeiro contato com esse ambiente de laboratório, é muito importante a gente reforçar essas regras de segurança, né? Então, o uso do EPI, o jaleco, né, calça comprida, sapato fechado, em algumas ocasiões usar óculos de proteção, né? São crianças que circulam por aqui, então em alguns casos elas são um pouquinho mais agitadas, então a gente tem que controlar a questão da forma como eles circulam aqui dentro, porque a gente tem reagente, né? Tem ácido, tem bases, então tudo isso, existe a placa, mas existe também um momento em que a gente conversa com eles para falar a respeito dessas recomendações, e isso é reforçado ao longo do ano, mas rapidinho eles já entram no clima da coisa. É tão importante esse clima que a professora também assim tem que ser um pouco despojada, agitada, alegre, a fim de motivar o aluno a aprender. Porque não é só o objeto. Parece que dar vida ao objeto, dar vida àquilo que está no laboratório, nos ensaios que vão ser feitos, ou mesmo nos materiais utilizados, envolve muito a presença da professora, do educador, explicando para o aluno. Professora, é isso mesmo? Motivação vem do quê? A professora tem que inventar o quê? Você motiva de que forma? Na verdade, o assunto final, ou a ideia final é ensinar, né? Exato, exato. Acho que não tem muito o que se inventar, né? O principal propósito ali é passar para os alunos o que eu estudei, o que eu sei, de uma forma com que eles consigam compreender e levar aquilo para a vida deles, né? E cada vez mais a gente vem enfrentando dificuldades para trazer o aluno, para conectar o aluno na aula, né? A gente tem ali inúmeros fatores, redes sociais, celular, jogos, que acabam dificultando isso. Então, eu acho que o principal desafio e acaba sendo também um aliado, de certa forma, é você se conectar com o aluno, e uma vez que você se conecta com ele, você consegue trazer ele para a sua aula e explicar tudo isso que é tão importante, né? Não só em termos conceituais, mas para a vida, né? Ciência é importante para a vida. Ciência é importante para a vida. Lá no fundo, eu estive vendo umas caixas que estão nominadas, estão catalogadas com química, biologia, física e etc. A gente vai chegar até essas caixas para mostrar para vocês que a coisa aqui é bem organizada, viu? Vem com a gente, você vai gostar de conhecer. Nesse momento, a gente vai entender um pouco da prática e o que tem dentro dessas caixas e o porquê. Vamos lá? E nós vamos chegando próximo, então, à caixa, a famosa caixa. Selecionamos uma delas, que é de ciência e biologia. Eu vou abrir a caixa e dentro dela, ufa, quanta coisa. Só que para quem precisa entender melhor é o professor. Professora, o que vem a ser, no caso, esses materiais e como eles são aplicados? Perfeito. Ó, eu escolhi essa caixa aqui de ciências e biologia, né? Para mostrar um pouquinho para vocês, mais um material, na verdade é um conjunto de materiais que os alunos elaboraram também para a nossa Feira de Ciências. Tá? Então, esse grupo aqui, inclusive, foi um grupo que eu orientei na feira. Então, eles falaram um pouquinho a respeito de um termo voltado para a biotecnologia. E, para falar a respeito desse tema, eles construíram alguns modelos, né, de células. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença entre... Aqui é um tecido, né? Então, você tem um conjunto de células que formam o tecido muscular. Aqui nós temos também uma célula nervosa, um modelo clássico de neurônio, tudo isso construído pelos alunos. Nesse outro aqui, eu vou pegar aqui para vocês verem, uma hemácia clássica, né, que é uma célula anucleada, uma célula importantíssima aí, que garante o transporte de gases no nosso organismo. É uma célula que compõe aí o tecido sanguíneo. Então, tudo isso, de forma gentil, faço questão de reforçar, né, os alunos do laboratório, e aí a gente consegue utilizar nas práticas, mostrar durante algum momento que seja oportuno, né? Agora, quem ouve uma professora falar com tanto entusiasmo, dedicação, que mostra que é bom educar, né, que tem isso no sangue, né, na veia, como diz o pessoal aí mais simples, ela tem uma trajetória interessante. Como tudo começou? Como que foi a menina que estudou onde, se formou como? Conta um pouquinho da sua trajetória educacional e de formação. Perfeito. Eu estudei aqui em São Carlos em escolas públicas, né? Todo o meu ensino básico aconteceu em escolas públicas. Tive professores importantíssimos ao longo da vida. Inclusive, uma professora que foi fundamental para eu escolher a carreira que eu sigo, né? Como professora de biologia.
Aí fiz um ano de cursinho, né, de pré-vestibular, como hoje é chamado. Passei na Unesp de Bauru, fiz a biologia lá por 5 anos, voltei para São Carlos, aí trabalhei em alguns projetos na UFSCar, e logo vim aqui para o Interativo para começar como monitora, né? Então, eu comecei acompanhando os professores de biologia, e, ao longo do tempo, foram surgindo oportunidades para eu ministrar uma aula no ensino médio, depois foram surgindo oportunidades para eu acompanhar mais aulas no ensino fundamental, tomar os cuidados aqui do laboratório, né, como técnica. E, nisso, eu já estou aqui no colégio desde 2016. Então, já tem um tempinho que eu estou aqui e eu gosto muito do que eu faço. Agora, a curiosidade quando você falou, eu tive uma professora que foi de fundamental importância para que eu escolhesse o que eu gostaria de ser. Pode falar do nome dela? Fala um pouquinho dela. A Esther. Recentemente, eu tive o prazer de reencontrá-la nos vestibulares, né? Porque a gente acompanha os alunos nos dias de vestibulares na porta, onde eles fazem a prova, né? Para dar o famoso boa sorte, dar aquele incentivo, né? Passar aquela boa energia para que eles entrem para a prova bem, né? E aí, nesse momento, eu encontrei ela, porque ela ainda atua como professora. E aí eu tive o prazer de reencontrá-la e falar, professora, ainda chamo ela de professora. Professor sempre vai ser professor, né? Aí eu encontrei ela e foi um encontro muito feliz, pude agradecer, né? E ela continua do mesmo jeitinho, uma pessoa muito especial. Muito especial. É a professora Esther, o nosso fraterno abraço de coração, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena porque foram professora super dedicada à educação, ao ensino, ao comprometimento com alguém. Porque estudar, ensinar, é se comprometer com o futuro de alguém, é se comprometer com o aluno, com a formação, com a estrutura, com o alicerce do aluno, para que amanhã ele possa ser alguém. Imagine a fundamental importância de um professor. É muito importante. Um país sem educação é um país, certeza, fadado ao fracasso. Professora, conta para mim, à medida que a professora desenhou esse modelo dentro do laboratório, a professora tende a querer mais. A partir desse momento, o que a professora imagina ser importante? Por exemplo, novos kits educativos, novas formas. Eu sei que é muito dinâmico e muito também desafiador, né, professora? Conta para mim um pouquinho. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, os desafios, eles estão cada vez mais presentes na nossa rotina enquanto professor, né, dentro de uma sala de aula. Então, o laboratório, ele entra como um aliado para trazer os alunos nesse momento em que está cada vez mais difícil conectar com essas crianças, né? Então, práticas, modelos, né? Fazer com que eles consigam enxergar de forma mais palpável o que a teoria explica, isso é um aliado, né? Isso é uma força ali que a gente conta e que, de certa forma, com certeza, fortalece, né? Fortalece. Professora, deixe uma mensagem para quem nos ouve da importância de se educar, de estudar, de se formar, de ser, por um aluno que está te ouvindo, uma professora tão dedicada, falando de tudo que ela faz. Perfeito, gente. Olha, a educação, ela transforma, né? É uma frase um tanto quanto clichê, mas só é clichê porque funciona, né? Então, a educação, ela transforma, ela transformou a minha vida, ela fez com que eu conseguisse alcançar vários sonhos, e eu tenho certeza que eu sei que existem inúmeras histórias, são inúmeras trajetórias de cada um que está por trás dessa tela, né? Desafios maiores, desafios menores, mas a gente não pode deixar de acreditar na educação, né? Porque todos os problemas que a gente vê e que a gente enfrenta muitas vezes, com o estudo, com a ciência, com a educação, a gente consegue transformar. Então, estude para ajudar a transformar isso que você está descontente, né? De alguma maneira. Eu não usaria mais as palavras descontente, né? Se você estiver, esqueça como a professora falou. Eu diria que eu estou muito contente. Em quê? Em entender que uma professora dedicada aos estudos, um laboratório bem preparado para o ensino, faz parte dessa dinâmica chamada educação. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.
Música